Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Separei para vocês aí 8 jogos nessa rodada, tá galera? Lembrando que a gente vai ter aí, graças a Deus, o fim da data FIFA, né? E com isso a gente vai voltar aí com a grade de jogos normal. E vamos ter aí 8 jogos pra gente analisar nessa sexta-feira. No finalzinho do vídeo aí vai ter bilhete pronto e também bilhete de alavancagem, tá, galera? Lembrando que nos comentários e na descrição do vídeo eu vou estar deixando um bingo, tá? Um bingo, é só você clicar aí que você vai ver esse bingo. Não vai ter aqui no vídeo, vou deixar aí como surpresa aí pra vocês no link que vai estar aí na descrição e no primeiro comentário, tá? Então clica no link aí que você vai ver o bingo. Lembrando que o bingo é para colocar aquele famoso troco do pão, tá show, galera? Já vou pedindo ajuda de vocês também para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Vamos aumentar aí essa meta de like. Infelizmente aí os vídeos não tem pegado muitos likes, mas eu até entendo por conta da data FIFA, né? Mas agora que a gente vai ter a grade de jogos normalmente aí, vamos tentar aumentar aí esses likes aí para fortalecer aqui o meu trabalho, tá? E também para o YouTube entregar para mais pessoas esse vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa sexta-feira, galera. A gente vai ter aqui campeonato da Malásia, campeonato do Chipre, vamos ter Bundesliga, né? Vamos ter a primeira divisão e a segunda divisão, vamos ter campeonato da Arábia Saudita, campeonato da Noruega e campeonato francês e também segunda divisão aqui da Holanda, né? Então a gente vai ter uma grade aí bem interessante nessa rodada. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo da Malásia. A gente vai ter o nosso querido Johor DT, esse time aí que é muito forte aí no campeonato da Malásia. Não que o campeonato da Malásia seja forte, mas é uma equipe que manda e desmanda aí, né? E vai estar enfrentando aí o último colocado, que é o Melak FC, né? Esse jogo 9h15 da manhã, válido pela 10ª rodada. Até o momento o Johor DT 100%, né? 9 jogos, 9 vitórias, 48 gols marcados. Troço absurdo, e 3 gols sofridos, tá? Líder isolado com 27 pontos. Do outro lado a gente tem o último colocado aí, que é o Melak FC, que até o momento aí tem 3 empates e 3 derrotas nesses 6 jogos que fez, né? Lembrando que a equipe só fez 6 jogos, mas até o momento não venceu ninguém, né? E não vai ser contra o Johor DT que vai acontecer isso, na minha opinião, tá? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Johor DT aí, contando Liga dos Campeões. A equipe tá aí numa sequência maravilhosa, né? 5 vitórias seguidas. Do outro lado a gente tem aí o Melak FC, que contando aí campeonato da Malásia e também a Copa da Malásia, a equipe tem 4 derrotas e 1 empate. Confronto direto não tem nenhum jogo, especialmente que essa equipe subiu, né, da segunda divisão para a primeira recentemente. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa mais de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? No caso o Johor DT para marcar 2 gols no primeiro tempo ou mais. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 4-0 casa, 4-0 para o Johor DT. Talvez um 5-0. Agora o próximo jogo aqui a gente tem campeonato do Chipre, né? A gente vai ter aí a liga principal, né? A primeira divisão. Vamos ter o Paphos enfrentando a Aris. 2 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 11. Até o momento a gente vai ver aí o Aris vice-líder do campeonato com 23 pontos. Se vencer, pega a liderança. A mesma coisa vale aqui para o Paphos, que está em terceiro lugar, e se vencer, pega a liderança de forma momentânea, né? As duas equipes fazendo campanha boa até o momento, né? Brigando aí, assim, pau a pau, né? Ponto por ponto aí para pegar a liderança. E com certeza são 3 equipes aí que vão brigar na parte de cima da tabela, junto com o Apoel também, né, que é uma equipe forte, né? Então, assim, nesse campeonato a gente tem aí 4, 5 equipes que brigam aí por título, né? A principal é a Omonia, né, que é uma equipe muito forte também, que briga por título, mas acredito que vai ser mais ou menos essas 5 equipes aqui que vão brigar aí por esse título, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Paphos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Aris, 4 vitórias e 1 empate. Lembrando que o Paphos está jogando a Champions, tá, galera? A Liga dos Campeões. E venceu do seu último jogo aí pela Champions o time do Villarreal por 1-0, né? Então, querendo ou não, é uma equipezinha chata. No confronto direto aqui, o Paphos venceu 2 vezes, a Aris venceu 1 e teve 2 empates. E pelo fato de jogar em casa, acredito que o Paphos vai vencer ou talvez empatar, né? Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa ou empate, né? Paphos ou empate. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Paphos.
Agora vamos aqui para a segunda divisão da Alemanha, né? A Bundesliga 2. A gente vai ter o Hertha Berlim jogando em casa contra o Baschhaug. Esse jogo que acontece 2h30 da tarde, válido pela rodada 13. E a gente vai ver até o momento, né? O Hertha Berlim em 8º lugar com 20 pontos. Precisa mais do que nunca dessa vitória, se ainda tem aí o desejo de brigar por título e principalmente por acesso, né? Para voltar para a primeira divisão, né? A equipe vencendo esse jogo vai a 23 pontos, então sobe aí pelo menos umas 4, 5 posições. E do outro lado a gente tem o Baschhaug, que é o primeiro da zona do rebaixamento com 10 pontos, né? Vem de 3 derrotas seguidas. No total aqui venceu apenas 3 jogos, empatou 1 e perdeu 8, né? E jogando em casa, galera, o Hertha Berlim costuma ter uma campanha boa, né? Se a gente for pegar os últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota apenas, né? E do outro lado, o Baschhaug, 2 vitórias e 3 derrotas jogando fora de casa. No confronto direto aqui ao todo, galera, são 4 vitórias do Hertha Berlim e 1 empate, né? Então assim, eu vejo favoritismo total pro time da casa vencer e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Hertha Berlim para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 por Hertha Berlim. Agora vamos aqui para o Sauditão, Campeonato Arábia Saudita. A gente vai ter um joguinho bem interessante, né? Vamos ter o Al Ahly contra o Al Qadsiya. 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 9. E a gente vai ver, né? Até o momento aí, Al Ahly 16 pontos em quinto lugar aqui, né? 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, não perdeu ainda, está invicto. E o Al Qadsiya em quarto lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Equipe boa, tá? É uma equipezinha chata aí que possivelmente vai tentar brigar para ficar entre os 3 melhores e garantir vaga para a Liga dos Campeões aí da próxima temporada, né? Nos últimos 5 jogos do Al Ahly, 4 vitórias e 1 empate, né? Tá numa sequência muito boa. E do outro lado, o Al Qadsiya, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota aí. Não é uma campanha também ruim, é uma campanha boa nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, o Al Ahly costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Al Ahly, 1 vitória do Al Qadsiya e 1 empate, né? E a maioria dos jogos aí, pelo menos os jogos mais recentes, tem batido muitos gols, e aqui eu acredito que não vai ser diferente. Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo, Campeonato da Noruega, né? A gente vai ter a Elite aqui, primeira divisão. Vamos ter o Kafun Oslo contra o nosso querido e glorioso Bodo Glimt. 3 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 29. Bodo Glimt aí que é o segundo colocado do campeonato com 64 pontos. Pode pegar a liderança nessa rodada, né? Vencendo vai a 67, né? Tá com 64, vai a 67. Passa o Viking e torce para um tropeço do Viking, que joga fora de casa contra o Fredrikstad nessa rodada, né? É uma equipe que tem um ataque efetivo, né? Melhor ataque do campeonato com 78 gols marcados e 27 gols sofridos. E o time da casa aí, o Oslo, está aqui no meio da tabela, né? 35 pontos, vai se manter, né? Na primeira divisão. E é uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? São 41 gols marcados e 37 gols sofridos. Confronto aqui, né? Os últimos 5 jogos do Oslo, 3 empates e 2 derrotas. E do outro lado o Bodo Glimt aí, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, o Bodo Glimt venceu uma vez e teve 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio, querendo ou não, nesse confronto, mas pelo futebol que vem mostrando aí o Bodo Glimt, é favorito para vencer mesmo jogando fora de casa. Mas a gente vai trabalhar no mercado de gols que é mais seguro, né? Especialmente aí que a gente tá falando do melhor ataque do campeonato, que é o Bodo Glimt, né? Então a primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Bodo Glimt. Agora vamos aqui para a segunda divisão dos Países Baixos, né? A nossa querida Holanda, né? Segunda divisão, a gente vai ter o Cambuur jogando em casa contra o Den Haag, 2 equipes que vai fazendo campanha boa, né? 4 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 16, e a gente vai ver, né? Aí é o encontro do líder contra o vice-líder, né? O Den Haag aí que vai fazendo a campanha aí quase perfeita, né? 13 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, líder do campeonato 40 pontos, vai tentar buscar aí o acesso, né? Para a primeira divisão, e o Cambuur que também vai fazendo uma boa campanha aí para tentar o acesso direto, né? Lembrando que o primeiro e o segundo garante acesso direto sem precisar ir para aqueles playoffs, né? Então o Cambuur vencendo esse jogo aí, ele chega a 37 pontos e fica aqui tranquilo na segunda posição, né? Lembrando que o Den Haag tem 2 jogos a menos aí do que o Cambuur, por exemplo, né? São 2 equipes que têm ataque efetivo, né? Tanto é que o Den Haag é o melhor ataque do campeonato e o Cambuur segundo melhor ataque do campeonato, né? Den Haag 43 gols marcados e o Cambuur 37. Os últimos 5 jogos aí do Cambuur, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, e o Den Haag
Haag, 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Confronto direto, o Cambuur venceu 4 vezes e o Den Haag venceu uma, né? Só que como a gente está falando de momento, o momento do Den Haag é mais interessante, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, né? Grande chance aí de bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? 2-1 pro Den Haag. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, a gente vai ter a primeira divisão, né, Bundesliga, vamos ter o Mainz jogando em casa contra o Hoffenheim, 4h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 11, o Hoffenheim que vai fazendo uma boa campanha nesse início, né, são 6 vitórias, um empate, 3 derrotas, 19 pontos até o momento aqui em sexto lugar, né, 24 vitórias seguidas, então está numa sequência muito boa, né, antes dessa pausa para a data FIFA, né? A equipe vem apresentando aí bons resultados, né? E do outro lado a gente tem o Mainz, que é o penúltimo colocado aí, com apenas uma vitória, 2 empates, 7 derrotas, somando 5 pontos, campanha horrível nesse início de campeonato, né? São 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, né? Então aqui, querendo ou não, pela lógica a gente tem o favoritismo do Hoffenheim, né? O Mainz aí dos últimos 5 jogos, uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Venceu aqui esse jogo pela Liga da Conferência, né? Que é a Conference League, e depois aí, antes da pausa da data FIFA, perdeu fora de casa por Frankfurt por 1-0. Do outro lado a gente tem o Hoffenheim, né, que fez um amistoso recentemente, aí venceu por 3-0 Fürth, que é a equipe da segunda divisão, se eu não me engano, e ao todo aqui são 4 vitórias e um empate, né, não perdeu nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, o Mainz até costuma levar um favoritismo, né, são 3 vitórias do Mainz, uma vitória do Hoffenheim e um empate, né, mas como a gente está falando aí de momento, o momento do Hoffenheim é melhor, né, galera, então primeira opção aqui, fora mais de meio gol, tá, Hoffenheim para marcar um gol independente do resultado final, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 por Hoffenheim. E agora a gente vai para o nosso último jogo, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aí a 13ª rodada, vamos ter aí o Nice jogando em casa contra o Olympique de Marseille, 4h45 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Marseille em segundo lugar, podendo até pegar a liderança de forma momentânea, né? Se vencer esse jogo vai a 28 pontos e passa o PSG que tem 27, e do outro lado aí a gente tem o time da casa que é o Mainz, que está em nono lugar com 17 pontos, né? Vem de 2 derrotas seguidas aí pro PSG e pro Metz, né? Então assim, 2 derrotas seguidas, vai tentar quebrar essa sequência, especialmente jogando em casa, né? Promete ser um jogo bem equilibrado, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, o confronto direto, são 3 vitórias do Nice, uma vitória do Marseille e um empate, né? Então assim, o Nice costuma levar melhor nesse confronto direto. E pelo fato de jogar em casa e vir dessa sequência negativa, acredito que a equipe vai querer mostrar serviço e conquistar esses 3 pontos para subir na tabela, né? E do outro lado a gente tem o Marseille que vai tentar buscar aí essa vitória e pegar a liderança aí de forma momentânea, né? Então aqui jogo ótimo para ambos marcam, tá? Nossa primeira opção aí, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que é o principal, né? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida a gente tem aí o bilhete de alavancagem, tá? Lembrando que vai ter o bingo, só que ele vai estar o link aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Só você clicar aí que você vai ver na íntegra o bingo que eu separei para vocês, tá? E vamos lá para o nosso bilhete da rodada, que ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? 3 jogos a gente focando aí no mercado de gols, que na minha opinião nessa rodada tá bem interessante, né? O mercado de gols pra gente trabalhar. E o primeiro jogo que a gente pegou aqui é o Cafun Oslo contra o Bodo Glimt, né? Jogo válido aí pelo campeonato da Noruega. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Aí, segundo jogo, o campeonato holandês, né? Países Baixos, segunda divisão, jogo entre Cambuur contra o Den Haag. A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. E o terceiro jogo, campeonato francês Ligue 1, jogo entre Nice e Marseille, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 2,18. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$218,64. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, jogo entre Al Ahly e Al Qadisiyah, a gente colocou Al Ahly para marcar um gol, independente do resultado final, tá? Al Ahly tem que marcar um golzinho aí para dar green.
Aí o segundo jogo, o campeonato alemão, Bundesliga, Elite, né, primeira divisão aí, jogo entre Mainz e Hoffenheim. A gente colocou aqui o Hoffenheim para ter um escanteio no primeiro tempo, tá? Acredito que o Hoffenheim vai com tudo e tem chance aí de ter pelo menos um escanteio no primeiro tempo. E o terceiro jogo, Nice contra o Marseille, né, pelo campeonato francês, a gente colocou aqui o Nice para ter um escanteio no primeiro tempo, tá? Grande chance disso acontecer, especialmente que a equipe vai tentar buscar o jogo a todo momento. Aí no final a gente teve uma odd aqui de 1,57, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$157,50. Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 90% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes que eu deixei para vocês. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando que é muito importante, tá? E quem puder ajudar também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, coloca ali no status do WhatsApp também, né? É só você copiar e colar lá que já vai aparecer o link do vídeo, né? Então, se você puder fazer isso aí, vai me ajudar demais aí, fazendo esse vídeo chegar para mais pessoas, tá? Então, desde já eu agradeço aí quem puder compartilhar. Um ótimo lucro para vocês nessa sexta-feira, tá, galera? E que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, valeu. Fui!